Olá, eu sou a professora Alessandra e vou falar hoje com vocês um pouco mais de mecânica. É a parte da física que está presente em todos os vestibulares, que é certeza que vai cair no Enem. E hoje a gente vem com dois assuntos que um tem tudo a ver com o outro, que é impulso e quantidade de movimento. Então, essa parte da física, sempre lembrando que mecânica, eu vou precisar sempre dos conceitos anteriores. A hora que eu achar que é necessário, eu vou relembrar para vocês algumas fórmulas, porque às vezes você está estudando apenas impulso, e fala assim: ah, mas o professor não me deu aquela fórmula, não tem como eu resolver isso. Não tem, porque já é conhecimento adquirido. Você já tem que saber algumas coisas, alguns preceitos básicos para dar continuidade nessa matéria. E aí eu começo com o impulso, e assim, pela definição da física, o que é impulso? Ah, impulso de uma força constante é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e o mesmo sentido da força, bem como a intensidade é igual ao produto da intensidade da força pelo intervalo de tempo que ela atua. Legal, mas o que é isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando você vai dizer que vai tomar um impulso, o que você faz? Você vai aplicar uma certa força e tem a ver com o intervalo de tempo, certo? Então, aqui, primeiro ele fala, é uma grandeza vetorial. Eu falei em grandeza vetorial, eu estou falando que tem que ter intensidade, que é o valor dele, que também a gente chama de módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Como o tempo é uma grandeza escalar, não tem nem direção nem sentido, a gente nunca diz que faz 3 horas à direita, por exemplo. A gente fala faz 3 horas. Só que força, eu tenho que dizer para onde eu estou aplicando. E o impulso é relacionado à força. Então, a direção e o sentido têm a ver com a força. E aí, aqui, eu já começo a mostrar para vocês, desde a fórmula até todas as informações que eu preciso. Impulsionar é quando você pega uma força e dentro do intervalo de tempo que essa força é aplicada, você tem um impulso. Então, quanto maior é o impulso, é porque maior é a força aplicada ou porque maior é o intervalo de tempo que eu tenho. E quais são as características? O que a gente tem de informação sobre o impulso? Primeiro é como calcular o módulo. Todas as vezes que a gente quer calcular o módulo, que a gente quer calcular a intensidade de algo em física, eu venho com alguma fórmula. Então, nesse caso aqui, a fórmula é qual? Bom, a gente já começa anotando. Força vezes variação de tempo. Aqui eu peço para vocês tomarem um cuidado. A variação de tempo, como em física a gente trabalha como sistema internacional segundos, o tempo tem que estar em segundos. O tempo está em segundos, a força está em Newton. Então, ok, a unidade utilizada é newtons por segundo. Aí vocês olham para um exercício e não está newtons por segundo. Está quilograma vezes metros por segundo ao quadrado vezes segundo. Você fala, ué, veio uma unidade nova. Não. Se vocês lembrarem que força também pode ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vocês vão saber que ele não está variando nada. Aí a direção. A direção que eu tenho do impulso é sempre a mesma que da força. E o que é a direção? A direção a gente diz assim, ah, ela está na direção horizontal. Ela está na direção vertical. Ah, ela é diagonal. E sempre lembra que direção eu sempre tenho duas opções. Por isso que eu tenho que dizer o sentido. Ela é horizontal para a direita ou ela é horizontal para a esquerda? Então, é o momento que eu entro com o sentido. Ah, ela é vertical. Ela é vertical para cima ou ela é vertical para baixo? Entrei com o sentido. Então, também no impulso, quando eu for
caracterizar o impulso, eu vou caracterizar a partir da força. Aqui eu vou até fazer um desenho para vocês no próprio slide. Deixa eu apagar, a gente faz de outra cor. E aí eu faço assim. Eu tenho uma força que está assim. Então essa é a nossa força. Tá certo? Força é também uma grandeza vetorial. Então, ela já tem sua direção, o seu sentido e a sua intensidade. E eu vou dizer que essa força aqui, F, é igual a 20 newtons. Então, eu te dei a intensidade dela. E aí, eu falo assim, eu quero aplicar, eu quero saber qual é o valor do impulso durante 2 segundos dessa força. Então, o intervalo de tempo, 2 segundos. E aí a gente vai pensar em quê? A hora que eu tiver que explicar para o examinador qual é a minha resposta, eu vou ter que dizer, olha, o impulso é 20 vezes 2, então é 40 newtons por segundo. E aí eu vou ter que dar a direção. Por exemplo, eu digo que ela é uma direção diagonal ou transversal para cima e para a direita, ok? Entendi como que está caracterizado o impulso. É como se a gente colocasse ele aqui junto, certo? Aqui eu coloquei um gráfico de uma força que é constante. Então, para a gente calcular também o impulso, pode ser pela área do gráfico. Se for pela área do gráfico de uma força constante, às vezes eu só preciso saber o valor da força, saber o intervalo de tempo e eu volto para minha fórmula anterior. Mas, normalmente, se a força não for constante, como que eu calculo o impulso se a força, ao invés de ser constante, ela fosse assim? Continua sendo a área do gráfico. Você vai pegar a área do gráfico do intervalo que você quer e vai calcular. Então, nessa hora também entra um pouquinho de conceito de geometria lá da matemática. Saber fórmula de área de triângulo, de retângulo, de trapézio. Nesse caso aqui, o que eu tenho é um trapézio. Dá para dividir em retângulo e triângulo? Dá. Então, o examinador também pode perguntar para vocês como que se calcula impulso e ele não vai dar informação, ele te dá um gráfico. E aí você fala, mas não foi assim que eu aprendi. Bom, o gráfico é força por tempo? É. O gráfico, a força está em newton, o tempo está em segundo? Tá. Então, calcula a área. Aí eu coloquei aqui uma dúvida para vocês me ajudarem. Durante um jogo de futebol, uma jogadora chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 700 newtons. 700 newtons não é tanto assim. Durante um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Calcule o impulso da força aplicada pela jogadora. Então, como que a gente vai resolver isso, né? Eu vou vir aqui para a câmera documento para a gente conseguir pensar em como que resolve. Bom, então, quais informações ele me deu? Ele falou assim, a jogadora aplica uma força de 700 newtons. Tá, o que que acontece aqui? Se vocês olharem na pergunta, ele fala 7 vezes 10 a segunda, certo? A física gosta muito de notação científica. Então, sim, depende da banca. Aí ele fala assim que o intervalo de tempo, então o ΔT, é igual a 0,1 segundo. Ele foi bonzinho, eu ia falar, não te deu hora e escrevi hora.
Ele foi bonzinho, te deu o tempo em segundo, a força já está em Newton. Como que a gente vai aplicar o impulso? Aplicando a fórmula. Impulso é igual a força vezes variação de tempo, certo? Essa parte da física, ela tem muito a ver com você saber qual fórmula você vai aplicar. Aplicou a fórmula certa, ela fica tranquila. Então, eu tenho 7 vezes 10 a segunda. Já vou aproveitar a notação científica daqui e vou transformar em notação científica esta aqui. Fica como 1 vezes 10 a menos 1, certo? Então, a gente vem para cá e multiplica. Vezes 1 vezes 10 a menos 1. Mesma base. O que eu faço aqui? Eu vou subtrair. Então, vai ficar 7 vezes 1, 7. 2 menos 1, 1. Newton. Então, o impulso vale 70 newtons por segundo, certo? Eu poderia achar a resposta em alguma outra unidade? Poderia. Eu poderia achar esse newton. Pode ser que ele não queira te dar a força em newton e ele te dê em quilograma por metro por segundo ao quadrado. E aí, aqui, vezes segundo. O que a gente faz? Simplifica isso daqui. E aí, o impulso fica sendo 70 quilogramas por metro por segundo. Certo? Então, foi basicamente a gente aplicar a fórmula. Então, calcular o impulso quando a força é uma força constante, é uma fórmula até que sem grandes trabalhos. E agora, através do gráfico? Como que eu faço quando ele me dá um gráfico desse? Bom, quando ele me dá um gráfico desse, eu já sei. Eu falei em... Então, aqui, deixa eu escrever assim. Eu falei em área, eu tenho área? Tenho. Vai ser isso daqui. Se ele quiser até 15 segundos, por exemplo. Ah, não, mas ele me pediu até 20 segundos. Como que eu calculo isso? Bom, a gente vai novamente para a câmera documento e eu vou explicar isso para vocês. Vocês vão ver que o que eu preciso não é simplesmente física nesse momento. É muito mais a matemática do que a física. Então, primeiro, o que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho aqui força e tenho aqui tempo. Então, aqui... Eu tenho alguns alunos que às vezes falam assim para mim, o mais difícil da física é quando vem gráfico. Não é não. Quando vem gráfico, as informações já estão lá. Então, não é o desejo do examinador que você erre. É só ele saber se você sabe o conceito. Aqui 15, aqui 20, e aí tá mais ou menos assim, ó. Certo? Então, como que a gente calcula impulso quando que a gente tenha um gráfico? Impulso é igual a área de força vezes intervalo de tempo. Como que eu calculo a área desse desenho aqui? Que desenho aqui? Ah, ele tem uma base maior, uma base menor e uma altura. Ah, ele é um trapézio. Então, eu posso calcular a área como sendo um trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como eu posso calcular também, e não há problema nenhum,
em dividir o desenho em dois, em um retângulo e depois um triângulo. Ou área do retângulo mais área do triângulo. É até bom que a gente já revisa 3 tipos de áreas aqui da matemática, né? Então, da área do trapézio aqui, quem é a minha base maior? A minha base maior é 20. Então, a área do trapézio, a minha base maior é 20. Quem é a minha base menor? É 15. Quem é a minha altura? 10 dividido por 2. A área do trapézio é igual 20 mais 15, 35, vezes 10 dividido por 2. 350 dividido por 2. 350 dividido por 2, 175, certo? Tá, que unidade para responder? Então, nesse caso, o impulso é igual a 175 newtons vezes segundo. Vamos ver se vai dar certo a gente fazer desse jeito aqui? Bom, base vezes altura. Então, 150, 15 vezes 10, 150. Então, a área do retângulo é 150 mais a área do triângulo. Base, 5 vezes a altura, 10 dividido por 2. 50 dividido por 2, a área do triângulo é igual 50 dividido por 2, 25, certo? Então, aqui deu o mesmo valor. Impulso é igual a 150 mais 25. Impulso é igual a 175 newtons por segundo. E eu já volto para continuar explicando para vocês.